Olá amigos do grupo Viagem Astral. Hoje daremos início ao segundo módulo do curso de Reiki conhecido como Okuden, proferido pelo mestre Shankara. Esperamos que gostem, e evoluam espiritualmente. Então vamos lá. Então, vamos começar a conversar sobre o Okuden, que seria o segundo grau do Uzui Reiki Ryo. Okuden significa sabedoria profunda, tá? Então a gente vai começar já a falar sobre os símbolos que vocês vão utilizar nesse segundo grau, que seria o primeiro símbolo seria o Chokurei, o segundo símbolo seria o Seireki e o terceiro símbolo seria o Honsha Shonen. Para quem faz a parte de mestrado, acrescenta mais dois símbolos, que seria o Daikomyo e o Haku. Tá? Mas nessa segunda grau nós vamos nos ater a esses três símbolos: Chokurei, Seireki e Hon Shaze Shonen. Ok? Apesar que algumas pessoas têm certa dificuldade de pronunciar o mantra Hon Shaze Shonen, vai treinando, tá? Seireki é fácil, Kurei é fácil, mas o Hon Shaze Shonen às vezes é meio complicado, por isso que dá um nó na língua quando tá falando. Mas vamos trabalhar com tudo isso aí, que tem bastante coisa para ver, tá? Eu não sei, eu não faço previsão nenhuma sobre o tempo que vai durar as aulas, porque eu não sigo também exatamente o que está na apostila, tá? Algumas coisas que têm a ver apenas com o lado histórico da coisa, tá? Eu meio que deixo de lado e vou mais para a parte da pessoa aprender exatamente com aquilo tem que trabalhar. Quanto à parte histórica da coisa, para quem já tem a apostila na mão, já tem a apostila consigo, se tiver curiosidade, vai lá e estuda toda a parte histórica da coisa, mas e está à disposição lá para quem quiser estudar isso. Agora, eu não me atenho muito à questão das partes históricas do Reiki, sim a finalidade dele e o trabalho que ele pode fazer com as pessoas, tá? Então, vamos começar a falar sobre símbolos do Okuden, teorias e mitos. Normalmente é referido que os símbolos do Okuden, Mikao Uzui teria encontrado esses símbolos descritos em antigos pergaminhos. Isso é uma história que é contada por Mistakata, tá? Para tornar o Reiki assim mais palatável ao gosto dos americanos depois da Segunda Guerra Mundial. Então é dito que Buda teria deixado alguns escritos, realmente ele deixou alguma coisa. Aliás, Buda não escrevia nada, quem escrevia eram os discípulos que seguiam Buda, tá? Eles só anotavam o que Buda falava. E que Mikao Uzui teria resgatado todos esses símbolos aí de Buda, da época de Buda, e teria utilizado alguns ensinamentos, porque Buda teria tido o poder de trabalhar com cura também na ocasião, tá? Mas a história real, as coisas não se passaram bem assim, tá? As coisas não se passaram bem assim. Na verdade, as coisas referentes ao budismo esotérico, algumas práticas do budismo esotérico, eles foram uma das últimas coisas que Mikao Uzui efetivamente colocou no seu sistema. No seu sistema, por quê? Na verdade, Mikao Uzui, ele batalhou muito, estudou muitas vertentes de religiosidade na época, e ele não tinha uma noção exata do que ele tinha nas mãos ainda, né? Mas como um bom monge budista, ele foi fazer sua meditação no Monte Kurama durante aqueles
famosos 21 dias, que todo mundo fala sobre 21 dias de desintoxicação, etc, etc, como se desintoxicação pudesse ser feita em 21 dias exatos e a coisa, a partir do 22º dia, não funcionasse. Não acontecesse mais um processo de desintoxicação. Na verdade, esse processo de desintoxicação ele pode ocorrer nos primeiros dias ou durar até meses. Então, depende de cada pessoa tem uma catarse relevante diferente em relação a uma iniciação. Então, 21 dias é apenas uma homenagem aos 21 dias que Mikao Usui teria meditado no Monte Kurama, né? Então falam, você vai iniciar no Reiki, vai ter um processo de 21 dias de desintoxicação, coisa e tal. Mas isso tem mais a ver com o lado histórico do que com a verdade, tá? A história que foi inventada em cima do Reiki foi bastante interessante, bem bonitinha, mas a história também não é muito fiel aos fatos reais mesmo. Só para ter uma ideia, por exemplo, a história fala que Shushiro Hayashi foi apenas uma parte da história. Para quem já leu a apostila, já leu essa parte, mas para quem não leu, não vê os fatos históricos, o Shushiro Hayashi, um dos discípulos de Mikao Usui, na verdade era uma persona não grata do ciclo de Mikao Usui. Porque Shushiro Hayashi criou seu próprio sistema de Reiki, ou seja, bem diferente daquilo que Mikao Usui apoiava. E depois falaram assim, numa história romanceada, que Shushiro Hayashi era um oficial reformado da Marinha. Aí quando chegou a guerra, ele foi convocado para ir para a guerra. Daí contrariado com o negócio de ir pra guerra, ter que matar, etc, etc. Ele tirou a vida ao modo japonês, honradamente, para honrar o Reiki, porque ele já usava o Reiki há muito tempo. E isso, nada disso é verdade. Na verdade, o Shushiro Hayashi ele se matou mesmo, tá? Porque por causa do intercâmbio que ele tinha entre o Havaí, Estados Unidos e o Japão, porque ele estava junto com o Israel Takata, ensinando Reiki também no Havaí. Então, esse intercâmbio de muitas viagens entre o Japão e o Havaí, na verdade, Shihashi ele foi acusado de traição no Japão na Segunda Guerra Mundial. Então, ser acusado de traição no Japão é uma desonra muito grande, tá? E ele acabou mesmo se matando. Então, não foi por causa de reiki, não foi por causa de nada. Na realidade, ele trabalhava com reiki, mas não seria por causa do trabalho com reiki que eventualmente ele tenha tirado a vida dele para não desonrar o trabalho que ele fazia com reiki. Nada disso, tá? Então, a história real do reiki ela é bem diferente da história romanceada. Então, quem tiver interesse bastante em pesquisar as coisas, como que as coisas aconteceram, e claro, quem é mestre ele tem que pesquisar para saber de onde que está surgindo determinadas coisas, tá? Tem que pesquisar. Então, além do que está escrito na apostila, tem vários livros, principalmente em relação à questão do Okuden no segundo grau. Nós temos o grande livro Símbolos do Reiki, de Kiyosaki Walter Lubeck, que é um livro enorme, de quase 500 páginas, que ele explica todo o surgimento. É um livro simplesmente para falar de 4 símbolos. Ou seja, explica todo o surgimento dos símbolos, da onde que surgiram, qual a derivação, por que foi tal símbolo serve para tal coisa, tal símbolo serve para tal coisa, mas isso numa investigação extremamente profunda desses 2 pesquisadores que também são 2 mestres de Reiki que têm contato com a Usui Ryo Hogakai no Japão, tá? Então, para quem tem interesse de saber profundamente de onde as coisas saíram, basta estudar alguma coisa na apostila, que realmente não daria, seria impossível colocar toda essa explicação na apostila e seria extremamente morosa para quem fosse ler, e ficaria chato de ler, inclusive, tá? Agora, quem tem realmente interesse em saber a profundo da onde que surgiu tal e tal coisa,
basta ir procurar os livros especializados e esse que eu citando é um deles, tá? Então, nós vamos dar assim uma visão e já partir, vamos dizer assim, para a ignorância, para saber utilizar esses símbolos na prática, que é isso que é importante, tá? Você saber utilizar eles na prática. Então, a história romanceada que Mikao Usui teria encontrado os símbolos da época de Buda, e etc, 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 não é bem verdade, tá? O budismo esotérico foi uma das últimas coisas que Mikao Usui colocou no sistema de Reiki. Tá? Na realidade, o Usui criou um sistema de cura natural chamado Reiki, baseado em ensinamentos secretos, budismo esotérico, da magia japonesa Sujendo e no xamanismo e ainda nas versões dos deuses shintoístas e do taoísmo mágico da China. Então são muitas vertentes para você chegar, para ele chegar a determinadas conclusões, ele aprendeu muitas coisas e ele tinha alguma coisa, digamos assim, incompleta nas mãos. O que faltava era entender exatamente aquilo que ele tinha nas mãos e foi através dessa meditação no Monte Kurama. Tem até uma placa comemorativa lá, apesar que existem muitos detratores do Reiki que dizem que não, que nunca existiu tal meditação no Brahma, mas existe uma tendência de se acreditar que isso realmente aconteceu, porque os monges budistas da época faziam essas meditações deles no Monte Brahma, normalmente ficando sozinhos lá e bebendo só água e bem pouquinha comida, fazendo meditação o tempo todo até eles encontrarem o satori, ou seja, a sua iluminação. E foi através desse satori, dessa iluminação de Mikao Usui, que ele começou a compreender aquilo que ele tinha nas mãos. Ou seja, o conhecimento todo que ele adquiriu, ele começou a compreender e começou a trabalhar nesses ensinamentos e como usar esses ensinamentos efetivamente para benefício da humanidade, das pessoas. Tá? A história romanceada é que ele fez esses 21 dias de meditação, daí foi golpeado por uma luz, daí ele viu umas bolinhas coloridas com uns símbolos gravados dentro dela, e daí ele compreendeu cada símbolo, patati patatá. Essa é a história romanceada. Na realidade, o Zoe já sabia os símbolos, todos os símbolos, já sabia de tudo, ele só não compreendia exatamente o que fazer com aquilo tudo que ele aprendeu. Tá? Não só os símbolos, mas sim a técnica como um todo. Após a iluminação dele, ele compreendeu e começou a trabalhar com isso. Tá ok? Por exemplo, o símbolo Chokurei, que nós vamos falar logo em seguida, ele deriva da magia japonesa Sujendo e do shintoísmo. Tá? Os símbolos Seiki, Daikomyu são do budismo esotérico. E o símbolo Honshaze Shonen baseia-se tanto na sabedoria do taoísmo mágico como do budismo esotérico. Então as tendências são bem diferenciadas, tá? As tendências são bem diferenciadas, na verdade existe muito romance em cima do Reiki. Esse romance acabou sendo trabalhado por Miss Takata quando trouxe o Reiki ao Ocidente. Ela teve, não foi má fé, ela teve que tirar praticamente todos os ensinamentos orientais a respeito do Reiki para ele se tornar um sistema mais bem aceito numa sociedade totalmente capitalista como os Estados Unidos. Tá? E principalmente essa questão da cobrança do Reiki também tem a ver com o aspecto que o americano, de forma geral, não gostava das coisas gratuitas. Então, ela teve que colocar preços altíssimos, aí a partir desse ponto o Reiki foi estupidamente aceito nos Estados Unidos e propagou pela Europa toda, tá?
através de Bárbara, alguma coisa que eu não me lembro o nome agora, tá? E Raio Takata pela Reiki Alliance International. Tá? Mas que é dirigida pela Phyllis Lei Furumoto. Que a Raio Takata, ela morreu antes de fundar alguma coisa nos Estados Unidos. Na verdade, foi a neta dela, Phyllis Lei Furumoto, que fundou a Reiki Alliance International. Depois tem a Technique Radiance de Bárbara, agora Bárbara Rio, Bárbara alguma coisa, não me lembro o nome dela agora. Também não veio muito ao caso. Tá? Depois dessa difusão do reiki, a ideia é que o reiki ser cobrado muito caro. Para ter uma ideia, um mestrado nos Estados Unidos custa 10 mil a 15 mil dólares ainda hoje. Tá? Ainda hoje custa muito caro. Tá? Porque tem-se a ideia de que alguma coisa que seja muito barata não vale a pena. Tá? Ou não presta. Então, mentalidade capitalista, as coisas funcionam assim, infelizmente, tá? Mas é assim que funciona. Sobre os símbolos do reiki, tá? Segundo o Hiroshi Doi, um mestre de reiki, foi um dos alunos de Mikao Usui, ele não usava os símbolos, mas ensinava-os, dizendo aos alunos, usem bem os símbolos. Mais tarde a gente vai conversar por quê. Usem-nos mais e mais e descobrir-se-ão num estágio onde já não precisarão deles. A mente humana consegue alcançar qualquer ponto no universo imediatamente. Precisam crescer de forma a não precisar mais dos símbolos. O que se depreende disso é que mais tarde, quando você agregar os símbolos de Reiki a você mesmo através de uma sintonização, você pode inicialmente começar a desenhar os símbolos com a mão, pode desenhar com a língua, ou pode simplesmente imaginá-los completos, bem desenhados, e apenas a tua imaginação já é suficiente para o símbolo começar a trabalhar. Eu particularmente não uso muito a visualização de símbolos, a não ser quando eu faço o contato com a energia rei inicial antes de um trabalho. Tá? Então eu desenho, desenho na minha cabeça o símbolo Daikumyo entre as minhas mãos e aspas, empurro ele para dentro de mim mesmo. Tá? Mas de uma forma geral eu gosto mesmo de desenhar o símbolo com o chakra que fica no centro das palmas das mãos. Então, mas se ele for imaginado na sua cabeça por completo e recitado o mantra dele sempre, essa é uma lição única, mas vocês vão ver isso muitas vezes, sempre que desenhar um símbolo, quer seja no ar com as mãos ou ou imaginar o símbolo completo, é, é, tipo assim, desenhando ele na própria cabeça, né? Repetir o mantra dele por 3 vezes consecutivos, tá? Essa repetição de mantra tem a ver com o espírito, não, o subconsciente, o consciente e o supraconsciente, tá? Você está ativando as três partes do nosso eu, tá? Para o símbolo começar a efetivamente funcionar. Então, sempre uma repetição de 3 vezes do mantra quando desenhar um símbolo. A forma de desenhar um símbolo é muito simples. Você vai desenhar o símbolo no ar à sua frente, como se você estivesse desenhando ele num quadro negro. Simplesmente. Quando eu dou curso de Reiki, as pessoas ficam, como é que eu vou desenhar isso? Simples, vai numa parede, tá? E finge que você está desenhando na parede o símbolo, como se efetivamente estivesse fazendo um traço na parede. Ou, claro que a coisa ideal é você desenhar muitas vezes o símbolo no papel, para que você fique cada vez mais, o símbolo fique cada vez mais correto. Veja, quanto mais correto você desenhar os símbolos, mais energia você
atrairá. Ou seja, quanto mais certo, quanto mais perfeito o símbolo você conseguir traçar no papel, mais perfeito você conseguirá também traçar na sua mente, ou desenhando ele simplesmente no ar ou no corpo de uma pessoa. Então é importante isso, tá? Muito importante que você saiba traçar os símbolos muito corretamente. E os símbolos, eles têm as setas, eles têm direções determinadas, sequências determinadas, elas não podem ser ultrapassadas. Ou seja, se um risco vai para frente ou para trás, você vai fazer o risco para frente ou para trás, e a sequência corretinha, tá? A sequência corretinha. O símbolo Ronchas de Shonen, por exemplo, ele tem uma espécie de um J assim no final do símbolo, que eles consideram como um símbolo único. Daria 22 passos, o símbolo tem 22 passos para ser desenhado. Já o símbolo, o Ronchas de Shonen, se considerar o J, primeiro traço, como uma parte do traçado, a parte de cima do J, depois a curvinha do J, que é parecido com o J, é um símbolo, mas é parecido com o J, só para conhecer mais ou menos. Então, se considerar o primeiro traçadinho como uma parte e a segunda traçada como outra parte do símbolo, você terão 23 passos para desenhar o Ron Shaze Shonen. Então, tem que tomar cuidado para que o desenho seja bem uniforme. Você deve imaginar que você vai fazer o desenho sempre entre duas linhas imaginárias, e o traço dele tem que estar dentro dessas linhas imaginárias, principalmente em relação ao Ronchas e Shonen, porque ele tem que ficar dentro de uma espécie de duas linhas imaginárias. O Daikomyo também é assim. Já o Serreki já é um pouco diferente, o Chokuri é um pouco diferente, mas você sempre tenta fazer um desenho como se estivesse entre duas linhas verticais imaginárias, tá? É isso, Gabriel. Duas linhas verticais imaginárias, tá? Ou seja, o desenho ele começa na parte de cima e vai para baixo, tá? Então, ele vai começar na parte de cima e ele vai desenhar para baixo. Sempre vai ser assim. Começa em cima e termina embaixo, ok? O Ronchas Shonen ele é bem grande mesmo, mas a partir do momento que a pessoa já se conecta bem ao símbolo, mais cedo ou mais tarde, ela vai saber traçar em cima até de olhos fechados, sem problema nenhum, tá? Isso depende da habilidade de cada um e depende do tempo também. Então não vai ser de uma pancada que você, de uma hora para outra, que você vai simplesmente ficar sabendo. Então, normalmente você vai errar no início dos símbolos, vai errar bastante. E com o passar do tempo, talvez até de anos, tá? Você vai aperfeiçoando cada vez mais. Normalmente diz-se que quando você desenha o símbolo um pouco errado do que poderia ser, digamos, a parte espiritual do símbolo, ele reconstrói o símbolo da forma correta. Agora, quando você começa a desenhar e desenha estupidamente errado o símbolo, tá? O que você faz é fazer um gesto assim, como se fosse estivesse apagando um quadro negro, e você reinicia a desenhar novamente. Mesmo que seja que você desenhe ele no ar ou desenhe na sua cabeça, você errar no desenho na sua cabeça, você faz como se estivesse agando aquilo ali e recomeça tudo novamente. Agora, se dentro do momento do traçado do símbolo, eventualmente, você tem alguma coisa errada que você não fez tão corretamente, na sequência correta, digamos, o lado espiritual das coisas corrige o símbolo automaticamente, tá? Isso é uma energia interna que o próprio Reiki tem, e esse é corrigido automaticamente. Porém, tem que se desenhar o mais próximo possível daquilo que foi aprendido, ou seja, o mais próximo possível daquilo que foi aprendido. Quem tem as apostilas, já vou, antes da gente continuar conversando sobre símbolos, já vou dizendo que os símbolos que tem por aí são variações. Tá? Variações por quê?
Simplesmente porque, assim como na linguagem escrita, nossa, é, eu tenho uma caligrafia, fulano tem outro tipo de caligrafia, cicrano tem outro tipo de caligrafia. Então, para o japonês que desenha o kanji, tá? Normalmente, isso no kanji, no caso do Honshaze Shonen, certo? O Chokurei e o Seireki são símbolos que não são kanjis, tá? Mas no caso do Honshaze Shonen é um kanji. Então, como nós temos diferenças de modo de escrever, de caligrafia, o japonês também tem. Agora, os símbolos eles têm que ser assim, digamos assim, reconhecíveis. Ele tem que ser reconhecido. É claro que existem autores, como esses autores Mark Ozaki e Walter Lubeck, que eles falam sobre a questão de se utilizar estupidamente correto os símbolos, porque foi pesquisado assim que eles deveriam ser assim ou assado, tá? Na prática não é bem assim que acontece, tá? Na prática, muitas pessoas têm o símbolo Honshaze Shonen, por exemplo, bem modificado, bem diferenciado da maneira que outras pessoas têm. Mas então, leve em consideração sempre isso. Os símbolos eles têm que ser reconhecíveis. Ele tem que ser reconhecido. Um Honshaze Shonen, mesmo que ele tenha muitas variações, e existem algumas variações na apostila aí, alguns desenhos que eu coloquei. Na verdade, eu até retirei parte das variações, porque tem muito mais variações do símbolo, mas se você ver, você reconhece ele sendo Honshaze Shonen. Para vocês que vão participar desse mini curso aí sobre o rei que a gente está fazendo, tá? Eu vou passar para todos de alguma forma por e-mail, ou vou centralizar em alguém, por exemplo, Marileide, alguém que esteja disposto a fazer isso. Eu vou passar os símbolos exatamente como eu aprendi em 1997, que foi quando eu fiz o segundo grau do Usui Reiki Ryoho, tá? E depois, quando nós falamos sobre mestrado, eu vou passar também exatamente o que eu aprendi em 1999. Ou seja, para ser mais fiel à fonte do que eu aprendi, tá? Mas o que está na apostila são variações. Essas variações são aceitáveis também. Se por acaso tiver alguém assim que já tenha feito o segundo grau com alguém e já tenha passado por símbolos, eventualmente, se eles trabalham com uma variante significativa do Honshaze Shonen, principalmente, tá? O Chokurei não muda, não muda nada, o Seireki também não muda nada. Mas ainda assim, o Seireki, né, tem umas formas meio diferentes de se traçar, tá? Então, o traço do Seireki também tem algumas modificações. O que muda o que não muda capitalmente mesmo é o Chokurei. Tá? Agora o Seireki, que é o segundo símbolo, vamos chamar sempre de primeiro símbolo Chokurei, segundo símbolo o Seireki e o terceiro símbolo Honshaze Shonen, tá? Que é a forma que todo mundo conhece, por exemplo, trace o símbolo 3, trace o símbolo 2. Todos os símbolos desenham se você conseguir desenhar na boca todos os símbolos, ótimo. Mas normalmente, para quem já é mestre e vai fazer uma sintonização, ele precisa saber traçar o chokurei corretamente com a língua no céu da boca. É claro que você pode desenhar todos os símbolos também no céu da boca, se você conseguir, porque são símbolos meio complicados. O Honshaze Shonen é bem complicado fazer esse símbolo no céu da boca. O chokurei já é complicado, porque ele é redondinho, né? Cheio de voltas, já é complicado. Imagina o Honshaze Shonen. Mas o ideal seria você, por exemplo, quando você, aspas, soprar símbolo em cima de alguém para resolver problemas referentes àquilo que o símbolo trabalha, tá? Se você puder desenhar no céu da boca também, você pode, aspas, soprar o símbolo através da língua
através da língua, dos lados da língua, depois de você ter desenhado o símbolo na sua boca. Só eu acho muito difícil. Até hoje eu já tentei um monte de desenhar esse roncha de shonen no céu da boca e não dá certo. Porque veja bem, o símbolo ele tem que ser desenhado tal e qual ele é. Não é desenhar tudo ele no amontoado num ponto só, tá? Não é assim. O símbolo tem que ser desenhado tal como ele é. Tem a altura de cima, tem uma sequência correta de traçados, e você tem que desenhar ele de cima para baixo, sempre seguindo, seguindo corretamente o desenho do símbolo. Tem pessoas que desenham o símbolo tudo no mesmo lugar. Ronchas e Shonen, por exemplo, desenham no mesmo lugar. Tem gente que não consegue fazer o símbolo Ronchas e Shonen pequeno, porque, veja, quando você vai ser um mestre, você vai ter que aprender a desenhar esse símbolo Ronchas e Shonen, o Daikomyo, Haku, Chokurei, o Seriki, todos eles pequenos que caibam exatamente na palma da mão de uma pessoa. E exatamente a metade do símbolo tem que coincidir com exatamente o centro da palma da mão da pessoa. Então, tem que aprender a desenhar pequeno mesmo. Normalmente, começa a ser desenhando símbolos grandes, bem grandes, tá? É engraçado que vamos fazer shonen, tem gente que começa a desenhar lá em cima, e quando vê, tá lá no chão já, se abaixou no chão e está desenhando o final do símbolo no chão. Ele não consegue visualizar o símbolo de uma forma que ele possa desenhar de uma altura, digamos, do tamanho da cabeça até do tronco da pessoa, tá? Então, tem que se aprender o símbolo em vários tamanhos. Grande tamanho do tronco, a cabeça e o tronco da pessoa, tá? Tem que aprender desse tamanho. Depois você tem que aprender a desenhá-los mais ou menos com 15 centímetros de diâmetro, para pôr esse símbolo em cima dos chakras. Você tem que aprender a desenhar eles mais pequenos ainda, como se você estivesse desenhando o topo da cabeça de uma pessoa, tá? Que é uma posição especial de reiki, que você vai enviar o símbolo através do chakra coronal na pessoa. Então tem que aprender a desenhar. E para quem mais tarde for fazer o mestrado, tem que aprender a desenhar esses símbolos pequenininhos, que caibam exatamente na palma de uma mão. Tá? Eu, por exemplo, sou homem e tenho uma palma de mão grande. Então, agora, se você pegar uma mulher que tem, ou um homem que tem uma mão muito pequena, você tem que saber desenhar um símbolo exatamente bem pequenininho na palma da mão da pessoa, ok? Mas a gente, isso tudo vai ver na sequência, a gente vai conversar bastante. Claro que as dúvidas aparecerão e a gente vai retirando as dúvidas à medida que a gente for conversando aqui, tá ok? Então, segundo o que se entende das palavras de Uzui, tá, os símbolos são como rodas laterais de uma bicicleta de criança. Quando elas aprendem a andar de bicicleta, tiramos as rodas laterais da bicicleta de criança, tá? É, ou seja, os símbolos eles são mais aspas muleta inicial para desenhar os símbolos no ar e tal. Apesar que eu prefiro desenhar sempre o símbolo no ar. Mas tem pessoas que são muito mais assim sensitivas, talvez mais conseguem visualizar as coisas de uma forma bem mais adequada. Então pode mais tarde, quando o símbolo estiver bem integrado para a pessoa, consegue imaginar muito bem os símbolos e utilizar ele. Ou seja, desenhar com as mãos o símbolo é como se você estivesse andando com a bicicleta com rodinha ainda. Mas mais tarde você pode dispensar isso. E mais tarde ainda, se estiver extremamente integrado, você pode dispensar até o desenho do símbolo, porque naturalmente ele vai estar integrado ao reikiano, mas isso é um estágio assim, muito avançado. As pessoas normalmente desenham o símbolo nas mãos, até hoje eu desenho o símbolo com as mãos, ou então simplesmente visualiza ele no cérebro, tá? Então os símbolos, na verdade, se tornaram os pilares do reiki, um dos pilares do reiki. E quase todas as escolas em todo o mundo ensinam
como sendo considerados sagrados e secretos. Para ter uma ideia, em 1996, a Cacá, que também teve em 1999, ela falou que ela trabalhou, começou a ter contato com os símbolos. Os mestres sequer deixavam a gente copiar o símbolo num papel para levar para casa. É claro que ninguém era bobo nem nada de não copiar isso a parte num papelzinho e enfiar no bolso para depois poder treinar com os símbolos em casa. Tá? Mas existia até uma cerimônia no Okuden, no segundo grau, tinha uma cerimônia que todo mundo desenhava nos papéis para desenhar nos papéis para aprender os símbolos. Tá? Depois tinha uma cerimônia de queimar todos esses papéis de cada dia de curso, exatamente para o aluno não levar isso para casa de forma alguma. Ele tinha que memorizar os símbolos e acabou-se. Não tinha um livro na época sequer que tivesse símbolos. Hoje tem um monte de livro aí que tem esses símbolos aí aberto, então aquilo que era secreto já não é mais secreto, tá? Sagrado ele pode ser, por causa da sacralidade da coisa, tá? Do trabalho com os símbolos. Mas secreto certamente não, mas naquela época era secreto, sagrado e secreto. Secretíssimo. Secretíssimo, tanto que realmente só copiando no papelzinho, escondendo no bolso, que você conseguia levar o símbolo para casa. Era dessa forma e acabou-se. Não adiantava chorar que não tinha nem uma apostila, não tinha nada para você se basear no que você estava fazendo. Tá? E não tinha grandes explicações também a respeito do símbolo para que ele servia. Tá? Usem para isso e acabou-se. Já hoje nós sabemos que o símbolo de Chokurei, por exemplo, ele é utilizado para trabalhar na parte física das coisas. Tá? Já o Seireki ele trabalha muito na parte emocional. O Honchas e Shonen ele trabalha na parte mental. O Daikomyo trabalha na parte espiritual e o Haku é um símbolo de concretização. Já vou dizendo uma coisa errada nessa apostila aqui que eu tive pesquisando a fundo mais e eu esqueci de retirar da apostila. O Zui Ryoho Gakkai no Japão não utiliza o símbolo Haku. Ele não utiliza o símbolo Haku. Mais tarde, quando a gente falar sobre, no mestrado, quando falar sobre o símbolo Haku, eu vou dizer por que esse símbolo é implementado agora, tá? Mas na possibilidade assim, a exemplo o Haku é utilizado a exemplo da Uzui Ryoho Gakkai. Mas essa é uma informação antiga que depois eu pesquisei a profundo, então essa parte aí retira. Ele não é utilizado o Uzui Ryoho Gakkai, porque lá é uma associação extremamente fechada no Japão, que só alguns poucos privilegiados, como o Frank Ajaba Peter, que é um mestre em reiki, acho que ele é alemão, tá? Ele é uma japonesa, e ele mora entre o Japão e a Alemanha, se não me engano, tá? E ele tem acesso às informações. E essas informações sobre o símbolo Haku não ser usado são posteriores à época que eu escrevi essa parte aí. Então vocês desconsiderem isso. Mas a gente vai falar isso na parte do mestrado. Não é tão importante agora. Vamos nos ater a esses três primeiros símbolos aí. Por exemplo, como eu disse, o Chokurei físico, né? O Seireki emocional, o Honchas Shonen, a parte mental e o Daikyo seria a parte espiritual. Bueno, então quem é mestre, por exemplo, se torna mestre em Reiki, ele vai agregar dois símbolos, seria o Daikomyo e o Haku. Em algumas escolas nem o Haku é apresentado, tá? Mas aqui nós apresentamos o Haku. Então, veja, quando o cara é mestre, ele tem o símbolo Daikomyo também, que é um símbolo o símbolo do mestre, o símbolo de iniciação. Então ele pode sintonizar outras pessoas também. Mas
Ao mesmo tempo, como mestre, ele pode utilizar o símbolo Daikomyo para ajudar no aspecto de equilíbrio espiritual da pessoa que ele está tratando com Reiki. Então, se o mestre ele já tem os símbolos, Chokurei vai trabalhar no físico, Seireki vai trabalhar no emocional, o Ronchas e Shonen vai trabalhar no mental e o Daikomyo vai trabalhar no espiritual. Então ele tem mais armas na mão, o mestre tem mais armas na mão para poder trabalhar com as pessoas com quem ele vai ajudar ou tratar os seus tratamentos normais, naturais. Quer seja um terapeuta cobrando ou não, ele vai utilizar esses símbolos para reforçar a maneira com que ele trata as pessoas. Mas é claro, como o Daikomyo ele é um símbolo que é chamado o símbolo do mestre, também tem uma das designações, é símbolo do mestre, tem outras designações, mas uma delas é o símbolo do mestre. Então é um símbolo que, tecnicamente, ele sintoniza a pessoa no reiki. Por exemplo, quando vocês são sintonizados no primeiro grau, no segundo grau ou no mestrado mesmo, tá? Um dos símbolos que é utilizado é o símbolo do mestre, que é o Daikomyo, ou seja, é esse símbolo que vai ativar a energia na pessoa. Tá? Basicamente isso. Então, vamos lá, continuando. Você está falando sobre o secretismo, né? Surgiu um grande mito. Esses símbolos são secretos e sagrados e deve guardá-los exclusivamente para ti. A Cacá já passou por isso também, né? São sagrados, secretos, você não pode explicar para ninguém o que o símbolo significa, não pode mostrar para ninguém, só pode guardar para você e acabou-se. Não é isso, Cacá? Bem assim. Naquela época era bem assim. Hoje as coisas são bem mais abertas. Secreto não tem mais. Sagrado, sim, ele tem a sacralidade interna dele, mas secreto não mais. Frank Java Peter, depois da morte da senhora Takata em 1980, os mestres, ao juntar, verificaram que muitos tinham símbolos diferentes, ainda que dado pelo mestre, e aí começou a discussão até ao nível mundial sobre quais símbolos seriam os mais corretos. Ou seja, uma grande reunião de mestres internacionais para discutir, porque existiam um monte de variações. A conclusão que com as variações de símbolos, tá? Então, qual que é o correto? Qual que é o símbolo correto? A conclusão que se chegou é que todos tinham a versão certa, mas de modo pessoal. Na realidade, mudava em aspecto somente do tipo de caligrafia que o ser humano usa. Os símbolos do Okuden não precisam ser rigorosamente iguais, mas reconhecíveis como em qualquer caligrafia. O que importa de verdade é o poder que esses símbolos carregam no seu bojo. Já, por exemplo, nesse livro de Mark Ozaki e Walter Lubeck, eles são taxativos em dizer que determinados símbolos são para ser escritos daquela forma e acabou-se, tá? Mas na prática se vê que mesmo as variações elas funcionam exatamente da mesma forma, tá? Outras pessoas associaram o reiki ao Tibete e trouxeram para o sistema Uzui outros símbolos tibetanos. Então o Daikomyo tem uma versão tibetana aí que é totalmente diferente, que não tem nada a ver com o kanji japonês, tá? Tem nada a ver. Usa até o ninjiza. Na verdade é uma imitação do Haku, tá? Dentro do símbolo tibetano, tá? Hoje há sistemas de reiki ensino 5, 7, 12 e algumas dezenas e outras centenas, como Enreiki, que ensina 300 símbolos, e o Shambhala Reiki, que se diz detentor de 352 símbolos de Reiki.
Então, aí, como eu disse, como se percebe, o ser humano é absolutamente impressionante na sua tentativa de tornar mais atraente, aspas, o seu produto, esquecendo-se miseravelmente da fonte que os provê, ok? Então, realmente, hoje em dia nós temos a parte do Uzui Reiki Ryoho, que anteriormente se chamava Shin Shin Kaizen Uzui Reiki Ryoho, ou seja, método para curar corpo e mente de Uzui. Tá? Shin Shin Kaizen Uzui Reiki Ryoho. Tá? A última contagem que eu fiz sobre métodos de Reiki, que põe a palavra Reiki no meio, para se tornar mais atraente, já porque o Reiki é único, né? Então, para se tornar mais atraente, a palavra Reiki no meio aparece mais de 178 tipos de Reiki diferentes, tal como Shambhala Reiki, que diz que tem 352 símbolos. Pô, é difícil o sujeito aprender 5 símbolos, que às vezes tem gente que se bate para desenhar um Honshas Shonen e o Daikomin. Imagine memorizar 352 símbolos e para que ele serve. Ou seja, cada símbolo serve para uma determinada função. Então se imagine memorizar 352 símbolos. Que aí consta que o nego que me causou e teria feito 352 símbolos, que eles estão presos em algum monastério na China, que só algumas pessoas sabem. Quem descobriu a Shambhala Rei, que descobriu esses 352 símbolos. Mikao Zui nunca fez referência a não mais do que 4 símbolos. Ou 4 símbolos, que seria o Chikurei, Seriki, Honshas Shonin, Daikomi. O símbolo Haku, Mikao Zui não usava. Esse símbolo foi colocado posteriormente. Quando chegar na época de a gente conversar sobre o mestrado, eu vou explicar o porquê que o símbolo Haku é utilizado atualmente. Mas Mikao Zui só trabalhava com 4 símbolos. Então, não é nada de 5, 7, 10, 15, 20 ou 352 símbolos. Nada disso. Era 4 símbolos e acabou-se. Tá? É baseado nas experiências que ele trouxe da magia Sujandô, do taoísmo, do xamanismo, do budismo esotérico, do taoísmo mágico da China, por aí. Tá? Então, na realidade, ele trabalhou muito para chegar a essas conclusões desses 4 símbolos. O quinto símbolo foi colocado depois, inclusive depois da morte de Mikao Zui. Ok? Então, os símbolos Reiki devem ser vistos, usados e vivenciados pela própria alma do sujeito, pois a sua linguagem é diretamente ligada à essência humana, que tem muitas simbologias. Os símbolos sempre foram usados desde o início da humanidade como forma de comunicação entre os seres. Hoje, muitas das simbologias ainda não foram codificadas, mas o próprio Reiki, através de seus símbolos já descobertos, abre canais para que o ser humano tenha acesso aos seus registros inconscientes e possam tentar compreender a si mesmo e ao universo. A união entre mantra, som e yantra, desenho, os símbolos são direcionados à energia reiki, tão importante para despertar o que nós já sabemos. Os símbolos são sagrados, despertam a sabedoria que existe em nós. Os símbolos podem ser desenhados no ar com a mão ou imaginados. Sempre que um símbolo for usado, seu mantra correspondente deve ser repetido 3 vezes. Deve se lembrar sempre o que conta é a intenção. Reiki é vida, Reiki é amor universal. Reiki é uma dádiva de Deus. Tá? Então, por exemplo, durante os últimos anos, estão seguidamente surgindo novos símbolos e mantras que foram considerados por diferentes escolas como pertencente ao Reiki. Hoje em dia, foram aparecendo durante esses anos, por exemplo, Mikao Zui, acho que morreu em 1926. Então ele teve pouco tempo para trabalhar com Reiki, foi em torno de 4 anos mais ou menos. Né?
Então ele teve pouco tempo para trabalhar com reiki, mas depois disso começaram a surgir novos símbolos. E hoje em dia tem gente por aí canalizando, tipo, o sujeito está andando por aí na rua, pouco, puf, canalizando um símbolo aqui, esse símbolo é de reiki, tá? Daí ele vai lá, bota isso num sítio, e aí começa a ensinar como sendo um símbolo de reiki. Pô, o Mikao Uzui, originalmente, tá? Nós temos aí quase 85 anos que esses símbolos são conhecidos pelo reiki. Então teve esse tempo muito grande para se saber se os símbolos funcionavam efetivamente ou não. Tivesse muito tempo para trabalhar com os símbolos, saber das propriedades dos símbolos. Hoje em dia, infelizmente, o que está acontecendo é isso aí, tá? Nos últimos anos, nos últimos 10 ou 20 anos mais ou menos, é o que está acontecendo por aí. Tem um monte de gente, aspas, canalizando um monte de símbolo por aí e colocando isso como método de reiki. Só o ano passado eu me lembro que apareceu mais uns 4 métodos diferentes, aí não vem ao caso citar nomes, 4 métodos diferentes que usavam o nome de reiki. É como se eu cheguei a ter acesso a essas apostilas, tá? E estava lá um símbolo totalmente estranho, totalmente não tem nada a ver com o reiki, mas estava lá com o nome de reiki. Nome reiki existe porque existe rei, energia vital universal. Reiki é a energia que nós temos para sobreviver, ok? O reiki é a união dessas duas palavras. Mas se ele não tivesse sido descoberto um sujeito que não fosse um japonês como Mikao Uzui, ele poderia ter outro nome, não reiki. Como Mikao Uzui é japonês e deu esse nome ao reiki, e aí na onda todo mundo correu atrás, como o troço funcionava perfeitamente, né? Aí, na onda, todo mundo vai atrás, colocando o nome de reiki às suas canalizações, ok? Então, tem que se tomar cuidado com o que se lê, tá? Não estou dizendo que o que eu escrevi é baseado em 4 anos de pesquisa. O que eu escrevi é o supra-supra coisa, tá? Mas é o método que mais se aproxima e talvez nós tenhamos para o futuro mais coisas a respeito do Zui Ryo, que o Zui Ryo Gakai no Japão está soltando aos pouquinhos. Tá? Ela tem mais ensinamentos que o Zui deixou, mas é claro, se a gente não tem acesso total a esses ensinamentos, fica muito difícil poder passar isso para frente. Tá? Então, digamos que é uma associação no mundo inteiro que está no Japão, que tem acesso a todos os pilares do reiki que o Zui deixou. Então, tudo que já se foi descoberto de Mikao Uzui, pelo menos eu tentei colocar nessa fila para se tornar o reiki mais próximo da realidade que Mikao Uzui utilizava. Não quer dizer que eu digo, não possam surgir livros diferentes aí que mostrem a coisa assim já alguns métodos, alguns modos de se fazer um pouco diferenciado. Por exemplo, até pouco tempo atrás não existia conhecimento em livro algum sobre o teste dos 5 pontos que os mestres fazem para saber se a pessoa foi efetivamente sintonizada ou não. Frank Ajava Peter, que acabou aprendendo esse método com a Uzui Ryo Gakai no Japão, tá? E trouxe isso para o Ocidente. Há poucos mestres do Brasil sabem exatamente como esse método funciona. Tá? Mas eu recebi esse ensinamento da Hannah Cris, que eu considero a Hannah Cris a melhor mestre de reiki do Brasil. Tá? É um excelente mestre e ela teve a gentileza de passar isso para mim via webcam, mostrando exatamente como se faz e eu tive a oportunidade de realmente verificar que isso funciona, tá? Porque ela é aluna direta do Frank Ajala Peter, que está colhendo informações cada vez mais
novinhas e fresquinhas perante o Zui Ryoho Gakkai. Só para ter uma ideia, o reiki que se faz no Japão hoje é o reiki ocidental, porque o reiki real feito em Kaozui quase não é conhecido no Japão, porque a exemplo do aquele ator Steve Seagal, né? Ele é um mestre em Aikido. O Aikido passou a ser quase desconhecido no Japão. A partir que Steve Seagal voltou para o Japão e começou a ensinar novamente, que o Aikido começou a florescer no Japão novamente. Tá? Então aconteceu a mesma coisa com o Reiki. O Reiki saiu do Japão na sua essência, aí ele praticamente desapareceu do Japão como utilização. É claro que devia ter pessoas que utilizavam, mas não era extremamente conhecido. Aí depois que ele foi para o Ocidente, que ele voltou para o Japão, que ele voltou para o Japão com uma versão ocidental. Então, a grande parte dos japoneses realmente trabalha com o reiki na versão ocidental, não na versão oriental, que me causou, ou seja, a versão de Mista Kata, que por sua vez é uma versão diferenciada de Shushiro Hayashi, que pegou o reiki original de Uzi, modificou, se tornou uma persona não grata. Aí quando passou para Mistakata, ele passou diferentemente, e Mistakata aí chegou e modificou mais ainda, para se tornar mais ocidental. E é isso que voltou ao Japão. E então a Uzui Ryoho Gakkai no Japão é ela que detém os ensinamentos como Mikao Uzui realmente fazia. Então pode ser que à medida que vocês se interessarem por Reiki, possam aparecer novos livros por aí que falem segredos mais íntimos a respeito de Uzui. Mas por enquanto tem bastante coisa para aprender e para ensinar também, né? Que vocês podem ir trabalhando com isso, e à medida que haja interesse real de cada pessoa em procurar novidades a respeito do reiki, pode começar a comprar livros. Frank Ajala Peter é um bom autor, tá? E o Mark Ozaki e o Walter Lubeck também são grandes autores de reiki, grandes pesquisadores que têm contato direto lá com essa instituição que existe no Japão. Então são livros confiáveis. Apesar que Walter Lubeck até conseguiu, e Mark Ozaki conseguiram colocar esse livro no Brasil, mas o Frank Ajava Peter ele tem uma certa dificuldade de colocar os livros dele no Brasil, exatamente por contrariar as versões ocidentais que existem no Reiki. Existe um certo monopólio de editoras que também pessoas, isso é o que se fala a boca pequena, não sei até que ponto isso é verdade, tá? Que certas editoras não querem publicar livros que entrem em conflito direto com o reconhecido no Ocidente. Então ele tem uma certa dificuldade, e os livros dele eles digamos assim, são editados e vendidos por ele mesmo, tá? Através de contatos e tudo mais. Então é ele mesmo que investe para poder escrever os próprios livros, e ele mesmo que investe para poder publicar esses livros. Porque as editoras brasileiras têm uma certa dificuldade de aceitar essas novas ideias relativas ao reiki. Bom, paciência, né? Fazer o quê? Ok? Então, assim, o importante é ressaltar o seguinte, por exemplo, quando nós fizemos o primeiro grau, o Shoden, o sexto nível do Shoden é o nível inferior, o primeiro docente. Então, no primeiro grau do Shoden, nós temos quatro iniciações, que era dividida em Lokuto, sexto nível, Yoto, quinto nível, Yoto, quarto nível, e Shanto, terceiro nível. Então, num curso de Reiki normal, para quem se inicia no Shoden no primeiro grau,
era feita assim 4 sintonizações. A primeira na manhã do primeiro dia do curso, depois a segunda no segundo dia, no primeiro dia de curso na parte da tarde, outra na parte da manhã do dia seguinte, outra na parte da manhã da tarde, desculpa, da tarde do dia seguinte. Mas essas iniciações podem ser feitas numa pancada só, como a exemplo das sintonizações que eu fiz para as pessoas que estão aí. Na verdade, as sintonizações 4 divididas, que como eu disse, tem esses nomes, Lokutô, Gotô, Yontô e Santô, tá? Apenas para a pessoa ir se acostumando devagarinho com a energia aí. Ou seja, vai fazendo pequenas iniciações até chegar ao nível de 4 iniciações do Shoden, mas elas podem ser perfeitamente feitas de uma vez só, assim como até o mestrado pode ser feito direto, porque necessariamente quem faz a iniciação Zui Reiki Ryo, tá? Ela, se por exemplo fizer o segundo grau agora, ela vai de novo passar pela mesma iniciação do primeiro grau, não que tem que refazer uma sintonização separada. Na mesma sintonização, ela reforça o primeiro grau. Quem faz o mestrado, na mesma sintonização, reforça o primeiro grau, o segundo grau e ao mestrado. As coisas funcionam assim. Tá? Então, o nosso nível imediatamente superior, que é o Okuden, tá? Ele se chama Okuden e se subdivide-se em 2 partes. Okuden Zenki e Okuden Poki. Então, o Zenki, na verdade, o que é? É ensinar os símbolos. E na segunda, a cura mental, o tratamento à distância. E, na verdade, a parte de Okuden Koki seria toda aquela parte de reiki à distância e tratamento emocional, mental e várias técnicas que se utilizam com os símbolos, com o reiki, ok? Então, basicamente, a nossa parte aqui de falar sobre os símbolos, a gente está fazendo o que se chama de Okuden Zenki, ou seja, falar sobre os símbolos. Depois, vamos falar sobre técnicas utilizando os símbolos, tá ok? Então, e a última parte seria o Shippuden, né? Seria o Shippuden, que seria a parte do mestrado, tá? É, normalmente a pessoa se ela for uma assistente de professor, ela pode ser chamada de Shihan Kaku, tá? Alguma coisa chamada mais ou menos como assistente de professor, e depois ele pode ser um Shihan, que é um professor em Reiki. Mikao Uzui não usava a palavra Shihan, ele era conhecido como Sensei Uzui. Tá? Sensei, professor. Na verdade, o mestre Reiki, ele pode trabalhar com os símbolos, trabalhar com uma energia extra do Reiki, tá? E não ser mestre, ou seja, não ser professor a vida, nunca, na vida inteira. Ou seja, ele resolve não dar aula para ninguém. Ou seja, repassar esses conhecimentos para frente. A partir do momento que ele começa a utilizar, a dar aulas para pessoas e sintonizar pessoas, tá? Porque só sintonizar não adianta. Sintonizar é uma coisa, tá? Você tem que ensinar a pessoa a utilizar. Se você ensina, você é um professor. Então, ele pode ter a alcunha de Shihan, tá? Ou de Sensei, tanto faz. As duas palavras significam professor. Beleza? Já são 16h15, então a gente pode abrir para perguntas e a gente continua hoje de noite. Ninguém quer perguntar nada? Volta a falar. Olha, volta a falar. Gabriel, você já mandou foto para mim, tá? Mas não mandou, mandou completo. Pedi foto, endereço, nome completo, ok? Então, as pessoas que, Angelita, você quer
iniciar, ótimo. Emerson está a fim de reiniciar, também ótimo. Então, a mesma coisa que eu falei para vocês. Manda uma foto, manda o nome completo, manda o endereço postal, que mais tarde, quando eu completar bastante certificados, eu vou emitir todos os certificados para vocês, tá? Conforme o grau de cada um, tá? Conforme o grau de cada um. Tem gente que já foi iniciado no segundo grau, tem gente que já foi iniciado no mestrado, então de acordo com o grau eu vou mandar, ok? Então, e para onde você manda, eu vou escrever novamente aqui embaixo o meu e-mail, ok? Só uma dúvida, então, aí, a respeito de curiosidade, a Angelica comentando ali que ela fez o teste na palma da mão apenas para entender o formato e dimensão. Ela desenhou o símbolo na palma da mão e ela disse que a mão dela, no mesmo instante, ficou bastante quente. Seria porque uma mínima parcela dessa energia? Será que ela conseguiu acessar? O símbolo de reiki, normalmente, como eu disse, sagrado e secreto, né? Mas ele é um símbolo sagrado. Então, a partir do momento que você desenha, independente de ser sintonizado ou não, de alguma forma você vai entrar em contato com a energia rei. Agora, o importante a partir do momento que você é sintonizado. O que significa sintonização nos símbolos? Na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte: normal, tá? Passando por todas as etapas do primeiro grau, e depois vai ser aposto nas mãos de vocês o símbolo Chokurei, Seiki e Roshas e Shonen. Existem muitos mestres aí que costumam só iniciar a mão da pessoa no que eles chamam dominante. Se o cara é destro, usa a mão direita só na mão direita. Se ele é sinistro, usa só a mão esquerda, ou canhoto. Só a mão esquerda. Eu costumo iniciar as duas mãos. Então vocês podem desenhar esse símbolo com as duas mãos. Por exemplo, se você quer desenhar muitos chokureis, mais tarde a gente vai aprender como limpar ambientes com os símbolos, tá? Então você tem necessidade de desenhar muitos chokureis. Então você pode aproveitar e usar as duas mãos, desenhar os símbolos ao mesmo tempo, com as duas mãos, tá? Eu costumo fazer assim para ser rápido. As duas mãos e desenho o símbolo com as duas mãos. Ok? Então, basicamente, sintonizar seria, aspas, gravar o símbolo nas mãos não, gravar no espírito da pessoa esses símbolos. Esses símbolos vão ficar, digamos assim, ad infinitum com a pessoa. Tá? No caso da Angelita, né, Alisson, provavelmente quando ela traçou os símbolos, como os símbolos são sagrados e têm uma energia interna, ela, digamos, poder sentir parte da energia rei. Isso é normal. E eu acredito que depois da sincronização com os símbolos, aí já o sentimento, a sensação que ela tem seja mais possante, tá? Isso é normal acontecer. Olha o seguinte, tá? Para quem quer ser sintonizada, manda esse e-mail com foto, nome completo, endereço para mim e me adiciona no MSN chamado esse somishankara@hotmail.com para gente combinar, conversar via MSN, combinar uma hora e uma data bem correta, tá? Porque a pessoa tem que estar a postos, digamos assim, para ser sintonizada. Não é tipo, tá trabalhando e vai ser sintonizada quando está trabalhando. Tá? Não é assim. A pessoa tem que estar lá, quietinha, virada de frente para o norte, colocar um incenso, uma música, não pedir para ser incomodado durante uns 30 minutos, mas uns 30, 35 minutos, tá? Colocar um incenso se gostar, acender uma vela se gostar também, tá? Se direcionar para o norte e relaxar e aguardar as coisas acontecerem, simplesmente. Então, não dá para sintonizar quando a pessoa está no trabalho, por exemplo. Não dá para sintonizar quando a pessoa está dirigindo.
ou ela foi para uma festa. Não é bem assim. É um processo que as pessoas têm que passar normalmente se interiorizando e sentindo eventualmente essas sensações. Angelita, por exemplo, se eu faço o símbolo no céu da boca, para fazer o símbolo, eu continuo com a língua no céu da boca? Sim. Quando você quer soprar o símbolo em cima de alguém, tem que desenhar e manter a língua no céu da boca. Então, o mestre, quando ele vai iniciar, fazer uma sintonização em alguém, ele mantém sempre, desde o começo até o final da sintonização, a língua no céu da boca para trabalhar no que ele chama de órbita microscópica dentro do corpo. Ou seja, um fluxo de energias. Tá? Então, se mantendo a língua no céu da boca, faz com que a órbita microscópica ela funcione perfeitamente. Rogó, o que é necessário ser sintonizado? O que é necessário? Estudar, aprender e ter vontade de ser um reikiano. Quando isso foi iniciado por mim ou por alguém especial? Márcia. Márcia Olivetti. Tá ok. Mas depois da iniciação eu fico com tudo, depois que eu medito, mas que eu frequentava, quando eu frequentava, eu sentia tortura também. Nem gostava de igreja por causa disso. É muito ruim porque demora para passar e eu cuido de neném pequeno. Isso é normal? É normal. Eu já tinha falado sobre a normalidade dessas coisas, que pode acontecer que a pessoa tenha alguns sentimentos pessoais a respeito, algumas coisas. Então, o que você tem que fazer? Muito auto-reiki em você mesmo. Bastante auto-reiki em você mesmo. Você é engraçado, porque você, Márcio, você falou que você tinha sentido coisas. Agora você está dizendo que não sentiu nada. Então, eu não sei qual que é a parte correta. Eu não sentiu. Você diz assim, quando eu fui iniciado, eu não senti nada. Aí quando você falou comigo particularmente, você disse que sim. Eu não estou entendendo. Quer dizer, o que você quer dizer com isso? Agora você está sentindo tontura quando você medita? Eu disse, se a pessoa se sentir mal depois da sintonização, isso pode acontecer. Não é uma regra acontecer, mas pode acontecer com algumas pessoas. Algumas pessoas praticam auto-reiki em si por vários dias consecutivos. É isso que eu comentei. Ou seja, porque o corpo está fazendo uma limpeza. Tá fazendo uma limpeza. Quando eu fiz o meu mestrado, eu também não senti absolutamente nada durante a sintonização. Fiz o segundo grau, nada. No primeiro grau, nada. Agora, no mestrado, eu peguei uma labirintite que fiquei 3 dias de cama. Infelizmente, aconteceu isso. Pode ter sido uma mera coincidência. Mas foi exatamente 2 dias depois que eu fiz a iniciação. Então, o que eu fiz enquanto estava com labirintite, está lá na cama e estava fazendo reiki em mim mesmo. Uma labirintite normalmente demora aí 5, 6 dias para ficar boa, tá? Em 3 dias eu consegui levantar e ficar numa boa. Então, fazer auto-reiki, muito auto-reiki em si mesmo, tá? Já outras pessoas que fazem sintonização sentem coisas interessantes durante a sintonização e tem pessoas que sentem muitas coisas. Então depende de cada um. Eu não senti nada. Não senti nada nas 3 sintonizações que eu fiz. E foram presenciais. Nem foi à distância, foram presenciais. Não é uma regra sentir coisas. Não é uma regra ver um show feérico, como se estivesse assistindo um show de fogos de artifício, ou ver santos, imagens e tudo mais. Nada disso. Tá? Não é a regra. Isso é uma catarse pessoal de cada um. Cada um vai sentir de uma forma diferenciada. Cada um vai sentir de uma forma diferenciada. Então, teve gente já que foi iniciada e ficou assim, dizendo assim, não aconteceu nada comigo, não senti nada, que não sei o quê. Quase que dizendo assim, acho que parece que não funcionou comigo. Não. Agora,
O mesmo tipo de sintonização que é feito para um é igualzinho para outro. E para outro tem uma moça aí que não venho para citar o nome agora, tá? Que ela fez uma carta completa para mim, mostrando tudo o que ela sentiu dentro da sintonização. Uma coisa assim muito bonita, sabe, de se ver. Muito bonita. Então, depende de cada um. Shankara, se você falou de auto reiki, eu lembrei aqui uma pergunta que eu fiz para Marileide ontem, só que tinha ninguém gravando. Eu achei interessante para deixar gravado, já que o Dudu está gravando. Se é substituível, no caso da exteriorização, pelo auto reiki. Como é que é? Esterilizar alguma coisa com reiki? A troca. No caso, o Saulo ele explica a técnica de. No caso do projeto A, faz a exteriorização e tal. E se pode substituir essa exteriorização de energia pelo reiki, porque no caso a exteriorização tem a fim de limpar mais os chakras e a energia reiki já faz isso. Não sei. Eu não faço a mínima ideia sobre assuntos de projeção astral. Nenhuma. Tá? Nenhuma ideia. Então eu não posso responder essa tua pergunta. Então, comparar é a mesma coisa que comparar alhos com bugalhos. Ou seja, não sei. Se você conhece bastante da técnica sobre a técnica de exteriorização, quando você souber tudo sobre reiki, talvez você possa fazer uma comparação. Eu já não consigo comparar porque eu não entendo nada sobre a projeção astral, desculpe, nem quero entender também. Tá? Mas realmente eu não saberia explicar isso para você. Desculpe, tá? Não tem problema não. Então veja o seguinte, a Angelita perguntando, no caso se eu tiver um irmão, mas ele é um bebê, posso fazer nele ou preciso da autorização da minha mãe? Sim. Você não faz reiki em alguém sem que, se é criança ou se é bebê ou se é um adulto que está em coma, ou se só faz reiki com autorização. Se a pessoa não tiver condições de exteriorizar o desejo de receber reiki ou não, é você simplesmente alguém que tenha ascendência sobre ele, mãe, filho, no caso de um pai que esteja lá em coma, você pode fazer o reiki com autorização do filho. Hoje uma ascendência direta, uma descendência direta, ok? Esterilização e limpeza da aura, ótimo. O reiki é ótimo para limpar a aura. Se é isso, só isso, o reiki é excelente para limpar a aura. Tá? Existe, por exemplo, a técnica de fazer um auto-reiki, por exemplo, limpando sua própria aura. Pode fazer a limpeza da sua própria aura. Tem a técnica Kenriku, que também é utilizada para limpeza de aura. Tá? O Rogov está perguntando, a gente tem que fazer auto-reiki todos os dias, por quê? Não, você não precisa fazer auto-reiki todos os dias. Eu digo depois da sintonização, se você não se sentir muito bem, você faz auto-reiki, mas você pode fazer auto-reiki perfeitamente todos os dias em você. Se não quer se sentir bem, se não quer ficar em contato com a energia, se sentir legal, então, por exemplo, eu sofri de doença do pânico por 20 anos consecutivos, tá? E o que resolveu, o que realmente ajudou a sair desse problema? O reiki. Eu fazia muito auto-reiki e praticava muito reiki nas outras pessoas. E quando você faz reiki para as outras pessoas, você está fazendo reiki para si também. Tá? Então eu consegui me livrar dessa porcaria de doença do pânico quando começou em 1989, tá? 89, 88 por aí, tá? Eu tinha 6, 7, 8 crises de pânico por dia, tá? Parecia que ia morrer. Então, crise de pânico sem agorafobia, tá? Sem agorafobia. Então, o que me ajudou a sair disso aí foi o reiki também, ok? O auto-reiki seria para você tratar os seus problemas também. Assim, quando você está fazendo reiki em alguém, você também está tratando dos seus problemas. Já vou lá. Aquelas 21 técnicas da apostila, você usa durante o tratamento. Durante o tratamento.
Na realidade, você está fazendo o tratamento e usando as técnicas ao mesmo tempo. As técnicas, técnica de soprar, técnica de olhar, técnica de deslizamento, técnica de massagem, técnica disso, técnica daquilo, são todas as técnicas que você pode usar durante o tratamento de Reiki. Até em si mesmo e em outras pessoas, ok? As técnicas não são para usar em separado, as técnicas estão no contexto do tratamento, ok? O que define é a intuição, ou mesmo, não só a intuição, como são técnicas, não seria uma intuição. A intuição a técnica você tem que aprender. A intuição seria usa ou não usa essa técnica. Aí você trabalha com a intuição. Se você não tem intuição suficiente para isso ainda, use a técnica. Aí você vai trabalhando cada vez mais na questão da tua intuição, beleza? Gente, hoje chegou uma paciente da minha esposa lá que eu vou fazer análise chácrica antes dela começar o atendimento. Então nós vamos encerrar as perguntas por aqui agora e continuamos às 20 horas, ok? Continuamos às 20 horas, tá? E daí, se quiser ficar até meia-noite conversando, não tem problema nenhum, beleza? Então a gente vai continuar devagarinho a partir das 20 horas, ok? Um abraço para todos, fique com Deus. Um abração, até depois. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, em seguida favorite e se inscreve em nosso canal. Assim, você ajuda na divulgação do grupo Viagem Astral. Muita paz e luz para todos.